Esse é o vídeo mais difícil que eu já gravei, que eu já publiquei no meu canal. E difícil porque se trata de um recado para dois grupos de irmãos em Cristo que eu amo demais, que são os pastores e os irmãos desigrejados. Não considero que irmãos desigrejados sejam desviados, mas pelo contrário, são irmãos que justamente porque amam ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração e ao Evangelho de Cristo, não têm conseguido mais congregar em igrejas que de alguns anos para cá mudaram tanto, né? Nós temos visto uma mudança muito grande no meio evangélico e isso tem trazido um desconforto para irmãos que são realmente fiéis a Cristo. Então eu gostaria de deixar uma palavra aqui de pastor para pastor, em primeiro lugar. Eu também sou pastor em tempo integral e eu gostaria de deixar uma palavra para você que também é pastor, seja você pastor de tempo integral ou não. Eu tenho recebido muitos e-mails e também contatos pelo WhatsApp e comentários em alguns vídeos do YouTube de irmãos desigrejados, ou seja, de irmãos em Cristo que deixaram de congregar, não porque estão desviados do Senhor, não porque querem andar no pecado, mas porque não têm mais conseguido se alimentar espiritualmente nos cultos, se saciar de Cristo nos cultos, e têm se sentido incomodados com algumas situações que têm acontecido no meio evangélico. E nesses e-mails eu recebo diversas justificativas para que esses irmãos tenham deixado suas congregações. E eu gostaria de citá-las aqui e deixar um alerta para os pastores, para você, pastor. Eu sei que dificilmente um pastor vai assistir esse vídeo, mas se o Espírito Santo de Deus permitiu você assisti-lo até aqui, assista até o fim, porque eu também sou um pastor como você e passei por um despertamento espiritual. Se eu não tivesse passado por esse despertamento há cerca de 7, 8 anos atrás, eu provavelmente, ou certamente, eu também estaria hoje sendo uma dessas igrejas aonde irmãos fiéis a Cristo não se sentiriam mais à vontade de congregar. Então, eu quero compartilhar com você, pastor, as reclamações que eu tenho ouvido desses irmãos. As principais delas são, vou relacionar 7 aqui. A primeira, que as pregações se tornaram humanistas e triunfalistas. E nós sabemos que toda pregação precisa ser cristocêntrica. Jesus Cristo precisa ser o centro da mensagem. A vontade de Deus e não a satisfação humana precisa ser o centro da pregação. Toda pregação precisa exaltar a Deus, ao Senhor Jesus, e não ao homem. Essa tem sido a principal reclamação. Em segundo lugar, os cultos têm se tornado mais parecidos com shows, com apresentações, aonde se busca o entretenimento do que verdadeira adoração a Deus. É como se o culto fosse feito para o homem e não para Deus, a ponto de as pessoas se perguntarem umas às outras no final do culto se elas gostaram do culto. Ora, quem tem que gostar do culto é Deus, porque o culto é para Ele, o culto não é para nós. Essa é a segunda maior reclamação. A terceira, o desprezo pela palavra, pela palavra de Deus, tanto no preparo da pregação, pregações sem conteúdo bíblico sólido, quanto também no tempo que é dado à pregação. Em determinados cultos, são tantas as apresentações, como eu disse no ponto anterior, o culto mais parece um show, é tanta gente se apresentando, cantando, dançando, interpretando, que para a pregação mesmo sobra pouco tempo. Em algumas igrejas é triste dizer, mas é dado menos de 30 minutos para a pregação da palavra de Deus. Existem igrejas que já me disseram que a palavra não passa de 15 minutos. Isso é gravíssimo, irmãos. Uma pregação expositiva, porque o pregador ele tem que ser um expositor da palavra, não é? Nós temos que pregar não o que nós queremos pregar, mas o que a palavra de Deus ensina. Então, um conselho que eu dou, pastores, é que vocês evitem pregações temáticas, preguem textos da Bíblia, esmiuçem textos da Bíblia, porque o que hoje nós precisamos é da palavra de Deus, como sempre foi preciso, só que agora, mais do que nunca, o povo está com fome da palavra de Deus. Então, vamos
prezar mais pela palavra de Deus. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, a quarta maior reclamação, é que tem havido em determinadas igrejas uma idolatria a certas visões, ou seja, a alguma visão que o pastor desta igreja tenha abraçado. Eu não quero citar aqui nenhuma visão, nenhum modelo de igreja, né, que tem sido seguido hoje em dia, mas o que eu tenho ouvido determinadas reclamações de que antigamente a igreja era uma bênção, até que a igreja, que o pastor, melhor dizendo, decidiu abraçar determinada visão, e essa visão se tornou mais importante do que o próprio evangelho, se fala mais da visão do que de Jesus Cristo. Então, essa é uma outra reclamação, é algo muito sério. Cuidado para não idolatrar a sua visão, a visão que você está abraçando. Em quinto lugar, a quinta maior reclamação é que tem havido um desequilíbrio ou desprezo em relação à santidade e ao amor. Como assim? Existem igrejas que exaltam a santidade e desprezam o amor ao próximo. E existem igrejas que desprezam o amor ao próximo e exaltam a santidade. E ambas as coisas precisam ser ensinadas e vividas no seio cristão. Nós precisamos de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, e precisamos também de amor ao próximo, sem o qual nenhum de nós também será arrebatado, não é? Não podemos nos esquecer que o Senhor perguntará: tive fome, me destes de comer? Tive sede, me destes de beber? Eu estava nu, me vestistes? Eu estava enfermo, fostes visitar-me? Eu estava preso, fostes ver-me? Existem versículos que nos alertam a respeito disso. Uma outra passagem encontra-se em Tiago, né? Você conhece, se não me falha a memória, o último versículo do primeiro capítulo de Tiago, que diz que a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E também acrescenta: e guardar-se incontaminado do mundo. Então veja, pastor, que são as duas coisas, né? Nós precisamos ter zelo com a santidade, nos guardarmos incontaminados do mundo, mas também não podemos nos esquecer dos órfãos, das viúvas, das pessoas carentes. Precisamos ajudá-los. E o que eu tenho ouvido são reclamações em relação a igrejas que não ajudam o próximo de forma alguma, desprezam até os membros carentes da igreja. E também a reclamação em relação a igrejas que mergulham de cabeça na questão da ação social, mas que, com relação à santidade, a guardar-se incontaminado do mundo, faz uma vista grossa, né? As pessoas se vestem com indecência, falam gírias, palavrões, a fornicação no meio da igreja, há até adultério, às vezes até no ministério, e divórcios, e o pastor se cala em relação a isso, mas talvez para encobrir isso, fala muito do amor ao próximo, né? Quando na realidade uma coisa não encobre a outra. O Senhor nos cobra ambas as vertentes, né? Tanto do amor ao próximo quanto da santidade, que é antes de tudo o amor a Deus, ao seu Santo Espírito. E em sexto lugar, a sexta maior reclamação é a reclamação de que há um incentivo em muitas igrejas a contribuição financeira, ou por interesse, ou por medo, ou por ambas as coisas, né? Por interesse, ou seja, faz do momento da oferta uma moeda de troca, quando a palavra de Deus não nos ensina isso. E faz do momento da oferta também um momento de medo do devorador, do gafanhoto, do migrador, né? Quando que, na verdade, na nova aliança, nós aprendemos que a contribuição, ela precisa ser feita por amor. E, querido pastor, eu garanto a vocês que se você, meu amado, abraçar a visão da nova aliança, que nos ensina a contribuir por amor, eu tenho certeza que os irmãos em Cristo que congregam com o amado estarão contribuindo além dos 10%, porque sentirão prazer em ofertar. Isso tem acontecido na igreja que eu pastoreio, e eu digo isso para a glória de Deus, e eu quero tranquilizar o seu coração. Pregue a verdade a respeito do dízimo. Pregue sim
que o dízimo foi um mandamento para a velha aliança. Só que na nova aliança, nós somos convidados a ir além do dízimo. Nós somos convidados a ofertar por amor. E aquele que oferta por amor, ele será um crente Barnabé, né? Ele vai ter prazer até em dar 100% daquilo que ele recebe. Mas nunca por imposição, nunca com constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. E em sétimo e último lugar, a sétima maior reclamação, que a meu ver deveria ser a primeira, é a ausência do ensino do que Jesus ensinou. Estranho isso, né? Todas as igrejas falam de Jesus, em nome de Jesus, glória a Jesus, mas quantas delas estão ensinando o que Jesus nos ensinou, o que o Senhor nos ordenou? E esta é a missão da igreja. E eu penso que nisso é que a igreja tem se perdido tanto. Eu quero lembrar aos pastores, né, eu sei que vocês conhecem de cor a passagem, que se encontra em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19. Vão, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Portanto, o próprio Senhor Jesus nos deu a ordem de nós ensinarmos aos novos convertidos tudo que ele nos ordenou fazer. Então, será que nós temos ensinado o que está nos evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João? Ou será que quando nós pregamos nesses evangelhos, nós pregamos apenas sobre as curas e exorcismos de Jesus, mas não pregamos sobre o que o Senhor disse, sobre o que ele nos ensinou? Essa tem sido também uma reclamação e, a meu ver, esse é o ponto principal. Porque o que nos falta, queridos, o antídoto para a igreja hoje, que tem faltado para a igreja, por mais incrível que pareça, é isso aqui. É o Novo Testamento. É a leitura da Nova Aliança. Muitas igrejas têm pregado só no Antigo Testamento. Falam o nome de Jesus, mas não ensinam o que Jesus ensinou. E nós precisamos voltar a ensinar o que Jesus ensinou. Podemos pregar sobre Abraão, Isaac e Jacó, podemos pregar sobre Moisés, podemos pregar sobre Davi, Salomão, Elias, Eliseu, mas toda pregação precisa ser cristocêntrica. Toda pregação precisa nos levar à nova aliança que se revela nos escritos do Novo Testamento. Então, querido pastor, eu não estou ensinando nada que você não saiba. Você sabe de tudo isso. Você sabe. Nós sabemos, nós conhecemos o caminho que devemos andar. E eu compreendo o que está passando com você. Porque há cerca de 10 anos atrás, no meu pastorado, eu também me sentia pressionado por uma sociedade cada vez mais egoísta, materialista, a pregar o que esta sociedade quer ouvir. Só que o problema é que quando nós pregamos o que a sociedade quer ouvir, nós enchemos sim a igreja, só que não a enchemos de ovelhas, nós a enchemos de bodes. E, amado pastor, é terrível nós pastorearmos bodes, porque você sabe, não é? Que o bode, ele costuma dar chifrada. Então, cuidado com isso, sabe? O que está acontecendo hoje com a igreja é o que aconteceu com Arão, quando Moisés demorou a descer do monte. Já estava quase há 40 dias sobre o monte. E então o povo que saiu do Egito pressionou Arão para que ele construísse um bezerro de ouro. E é o que está acontecendo hoje. A sociedade tem pressionado os pastores, né? Nós somos aí como Arão naquela história de Êxodo 32. Os pastores de hoje têm sido pressionados como Arão foi pressionado em Êxodo capítulo 32 a fazer um bezerro de ouro. Por quê? Porque Jesus está realmente demorando a voltar, não é verdade? Já quase 2000 anos se passaram desde que o Senhor subiu aos céus e prometeu voltar. Mas ele vai voltar, ele voltará. E o que ele espera encontrar em nós não é sucesso, fama,
fama, riquezas materiais, quantidade de igrejas, de denominações, números. Não é isso que o Senhor Jesus espera encontrar em nós, pastores. O que Ele espera encontrar em nós é fidelidade. Ele nos chamou para sermos fiéis. Então, querido pastor, seja fiel a Cristo, seja fiel a Cristo, em nome de Jesus. Nós vivemos um tempo profetizado que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, onde as pessoas, elas parecem que sentem coceira no ouvido e procuram pregadores que só lhe digam coisas agradáveis que elas querem ouvir, e vão encontrar, tem muitos assim, mas que você, querido pastor, que até agora ouviu essa mensagem, esse vídeo, não seja assim em nome de Jesus, porque se você for assim, dura será a sua condenação esta que se encontra, por exemplo, na segunda Epístola de Pedro, no capítulo 2, versículos de 1 a 3. Medite nisso, que você tenha cuidado com isso, que você não pregue por interesse financeiro, que você pregue por amor a Jesus Cristo, porque as ovelhas não são suas, não são minhas, as ovelhas são do Senhor. Ele nos comissionou para que tomássemos conta delas. E agora eu quero deixar uma pequena palavra também para aqueles que se intitulam desigrejados. Esse é um termo que não me agrada muito, porque se você está em Cristo Jesus, né, você não é um desigrejado. Você pode até ter deixado de congregar numa igreja que tenha um CNPJ, que tenha uma razão social, mas isso não significa que você é um desigrejado, não é? Bem, antes de tudo eu quero dizer que eu compreendo o que tem passado com você, eu compreendo a sua situação. Você não é alguém que saiu da igreja porque você estava em pecado e a palavra de Deus incomodou você e você saiu da igreja. Antes, pelo contrário, você deixou de congregar porque você estava numa igreja que se desviou da verdadeira palavra de Cristo, do Evangelho do Senhor Jesus. E isso lhe incomodou a ponto de você não conseguir mais participar de cultos, aonde o homem tem sido o centro e não mais Cristo, aonde o tempo tem sido gasto com entretenimento, ao invés de ser gasto com oração, adoração e pregação da palavra de Deus. Então, eu quero, antes de tudo, dizer que eu compreendo você, mas eu quero deixar um alerta para você. Não se acomode nessa situação. Dobre o seu joelho, peça ao Senhor a direção de uma igreja que ainda se mantenha cultuando ao Senhor nos padrões bíblicos, que ainda esteja privilegiando a oração, a pregação da palavra, o amor ao próximo. Ainda existem igrejas assim, igrejas que investem em missões, igrejas que ajudam orfanatos, asilos, ainda existem igrejas assim. Ore a Deus, peça a direção a Ele. E se você morar num lugar onde tem pouquíssimas igrejas e nenhuma delas está realmente sendo uma igreja como deveria ser, então que pelo menos você se reúna com seus familiares, ou que você busque amigos que também querem seguir o que Cristo Jesus nos ensinou, que você se una a esses irmãos, que juntos vocês peçam direção de como vocês vão honrar o Senhor com as primícias da sua renda, para que vocês estejam usando esse valor com sabedoria naquilo que é da vontade do Senhor, não é? Eu não estou aqui incentivando que ninguém deixe de ofertar nas suas igrejas, por favor. Se você está congregando, né, se você tem pastores, bispos, né, numa igreja, você precisa ofertar na sua igreja, tá? E orar para que esse valor seja investido com sabedoria, com fidelidade ao Senhor. E se você não confia, obviamente, no valor que é investido na sua igreja, então deixe de congregar nesse lugar, mas que você seja obediente ao que a palavra de Deus nos ensina. E o parâmetro bíblico é que nós devemos ofertar àqueles que estão na liderança do rebanho, né? As ofertas eram colocadas aos pés dos apóstolos. Então, que você esteja buscando congregar, não deixe de congregar em nome de Jesus. Lembre-se que a palavra de Deus nos adverte em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, que quanto mais se aproxima o dia do nosso encontro com o Senhor, tanto mais nós temos que congregar, porque os dias são maus, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos nos estimular ao amor, às boas obras, precisamos exortar uns aos outros à santidade, e quando nós nos isolamos,
nós acabamos caindo até em depressão. E eu tenho tido contato com irmãos desigrejados que já estão entrando em depressão. Então, em nome de Jesus, não deixe de congregar. Se você não encontrou uma denominação, congregue com a sua família, faça cultos no lar, chame os vizinhos, pregue o evangelho, pregue a graça de Deus, não invente nada, seja fiel a Cristo. Siga a direção do Espírito Santo de Deus. Mas se o Senhor lhe mostrar uma congregação para você estar participando, que você ali esteja sendo fiel a Cristo, sendo obediente aos seus pastores, que estão velando pela sua alma, como se fossem prestar contas por ela. Amém? Esse vídeo eu gravo com muito amor, tanto por vocês desigrejados, quanto por vocês pastores. E eu rogo que vocês tenham sido edificados por ele, que o Senhor esteja abençoando vocês e falando mais profundamente ao coração de vocês através do Espírito Santo. E eu estou à disposição para maiores esclarecimentos. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus.